Então, o pessoal sempre tem perguntado aí sobre as dicas, né? O que eu posso dar de dicas do que eu tenho aprendido na faculdade de gastronomia. Então eu vou fazer alguns vídeos para colocar no YouTube para ficar melhor. O Instagram, os stories, ele vai cortando, às vezes não vai. E aí para vocês saberem aí. Então eu pretendo dar algumas receitas do que eu já tenho aprendido, porque eu pretendo refazer as receitas em casa, uma coisa durante a aula, com todo o equipamento, e tentar reproduzir algumas em casa para ver o que funciona e o que não funciona, tá? A primeira dica que eu vou dar hoje é uma coisa que desde lá do Brasil, desde antes de começar, vamos dizer assim, realmente a me dedicar na cozinha, o pessoal sempre, assim, que ia lá em casa, me via cozinhar, ficava falando da minha faca, que era uma faca grande. Várias pessoas que começam a cozinhar, às vezes, tipo, e eu tô falando da minha mãe, por exemplo, que cozinha, mas usa umas facas pequenininhas, tem medo de usar a faca grande. Para ter uma ideia, essa é a faca que veio comigo do Brasil, uma faca normal da Tramontina, faca desse tamanho aqui. Aí, quando eu cheguei aqui, a Iafa, minha amiga da George Brown, formada lá da George Brown, ela me deu essa faca aqui que eu gravei no Stories, mostrando uma faca do Jamie Oliver e tal. Essa faca aqui, ela tem ela é de 8 inches, né? Essa é a faca que ela me deu. Só que aí o chefe da matéria, ele queria e ele recomenda a gente começar com essa faca aqui, que é uma faca de 10 inches, que daqui dá 25 centímetros. Para você ter uma comparação, vai do meu cotovelo até o meu dedinho. Essa é a faca. Daqui é uma Victorinox, tá? É uma faca bem afiada, que o meu primeiro corte na faculdade foi tirando ela da bolsa. Ela estava sem a proteção, meu dedo escorregou aqui e ela caiu. Então, para vocês terem uma noção da diferença, essa era a faca que as pessoas já achavam que eu usava faca grande, e essa é a faca que hoje eu uso na faculdade de gastronomia. E faca é uma coisa que as pessoas têm medo, mas é uma faca que, por conta do peso, do corte dela, uma faca assim, ela é muito mais segura do que às vezes uma faca errada, aquelas faquinhas de serra. Já vejo muitas pessoas tentando cortar carne com aquilo dali dá para fazer um estrago. Então, faca sempre amolada. Isso sempre é falado. Uma faca que tá cega, ela é muito mais perigosa do que uma faca bem amolada. Por quê? Porque normalmente quando você começa a cortar, você começa a ter que fazer força, você desequilibra a faca. Então, uma faca amolada, na verdade, você não precisa nem fazer força. Por ela ter essa alavanca tão grande, ela mesmo vai fazendo o movimento do corte. Então, uma boa faca, não precisa ser esse exagero aqui, né? Mas uma faca legal, uma faca bacana, de um tamanho aí decente, ela já vai ajudar muito na cozinha. Gosto muito dessa faca, tá? Mas eu tenho utilizado mais, aqui em casa eu tenho utilizado a faca que a Iafa deixou comigo, tá? Na faculdade eu tenho que usar essa maior zona aqui. Então, uma faca amolada e uma faca legal. Isso daqui é uma faca do chefe. E uma das coisas que você pode perceber a diferença dessa faca, tá vendo essa altura aqui? Na verdade, o seu dedo, ó, ele não vai ser esmagado. Então, principalmente essa daqui, quando eu faço um movimento de corte, aqui o meu dedo, ele não é esmagado. Então, ela tem, por isso que chama faca do chefe. É uma faca que talvez é a mais utilizada na cozinha. Tem diversos outros tipos de faca, com o tempo eu vou mostrando para vocês aí, dando essas dicas. Mas a dica de hoje tem uma faca legal. A diferença do material, né, da faca, na verdade vai dizer muito em relação a quanto que você tem que ficar afiando, ou naquele ferro, né, que aquilo dali é só para trazer de volta o fio da faca, ou afiar numa pedra,
Eu tava até afiando aqui porque eu vou ter prova e eu vou ter que afiar na frente do chefe. Mas, então é isso. A primeira dica é tenha os equipamentos certos e adequados para você estar aí aproveitando e curtindo essa para mim que é uma terapia, tá na cozinha, estar cozinhando, tá certo? Então essa vai ser a primeira dica. Vamos lá, vamos trabalhar da forma certa. Valeu, beijo! Bom, eu voltei aqui só para exemplificar, né? Eu tô cortando aqui a cebola, vou cortar ela pequenininha, e aí com uma faca afiada você não precisa fazer força, só o peso dela já corta. A segunda dica é ter uma tábua, né, de corte legal. Eu nunca gostei de trabalhar com tábua pequena, eu sempre gostei de trabalhar com tábua grande, porque você tem um espaço, uma área maior. Se às vezes você quer fazer aqueles cortes e as coisas começam a espalhar, então tem uma área. Uma coisa que você precisa fazer na cozinha é você ter um bolzinho para você jogar os restos fora, a casca, e em vez de você ficar indo toda hora para o lixo, você deixa aqui só com a questão das comidas, né? Então você sempre começa tendo um bolzinho. E outro é você, eu vou começar a preparar o mise en place. Vou começar a preparar aqui, deixar as coisas já separado, o que tem que ser cortado vai ficar cortado, para quando eu for de fato cozinhar, já vai estar tudo já pré-preparado. Eu não sei você, mas às vezes a gente fica vendo em programas de culinária e tal, e a gente acha assim, poxa, será que isso realmente faz a diferença ou é só frescura mesmo? Então assim, essa questão do mise en place, essa questão de você se organizar, realmente ajuda. Eu fico vendo isso numa das matérias que eu faço, que a gente faz em grande quantidade, a gente faz 20 porções de um prato e tal. Então começar com as coisas já todas organizadas, você consegue cozinhar em grande quantidade e de uma forma bem rápida. Então a gente, assim, às vezes no período aí de 3 horas a gente faz 2 tipos de pratos que tem várias preparaçõezinhas entre elas, temperos, molhos e tal, e a gente consegue fazer porque exatamente é essa questão que eles batem muito na tecla de você se organizar. Então você começa, né, um prato antes de você já ligar, ir para o fogão, você já tem essas coisas, porque isso acontecia muito antes de eu começar a aprender. Às vezes você começa na panela e você está adorando a cebola e você vem para quebrar o alho, para cortar o alho, aí a cebola começa a queimar e começa já errado a receita, o prato. Então uma coisa que às vezes demoraria, se você só se organizar, demora alguns minutinhos e já fazer tudo de uma vez só, é melhor do que você ficar nessa correria lá e cá. Então isso tem me ajudado bastante e eu acho que isso é uma dica legal. A gente tem a tendência de, às vezes, quando começa a cozinhar, a querer ter tudo, né, que a gente vê na televisão, assim. E minha mãe até comprou uma das viagens que eles acho que foi pro Chile, é uma rodinha para você esmagar o alho assim. Então, na cozinha profissional isso não vai acontecer. Então, às vezes você pode botar num pilão, né, que você vai socar, mas tem essa técnica aqui que eu achei bem legal de fazer, que é para fazer tipo eles chamam de um purê de alho, tá? Que na verdade você começa cortando bem fininho, você vai cortar bem pequenininho o alho.
Pode até dar essa... Vou botar um pouquinho de sal, que vai ajudar o alho a ficar juntinho. Lembrando que quando eu for fazer a receita como todas, eu já tenho que entender que eu já coloquei um pouco de sal aqui. E com a lateral da faca, eu vou esmagando e aí eu volto. Movimento pra frente, você vai esmagando e você vai repetindo e isso aqui vai ficando um purezinho, vai ficando bem esmagadinho. Então, você vai uma forma aí. Dependendo da receita, quando pede, né, essa massinha, fica quase uma massinha de alho. E assim que faz. Ou seja, sem parafernália nenhuma, só usando a mesma faca que você corta, ela tem outras utilidades, né? Uma outra forma. Vou mostrar aqui como que ficou. Então ficou um alho amassadinho, você pode continuar, se você deseja ficar mais esmagadinho ainda. Mas assim, só usando a própria faca mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu venho aí essa semana que eu vou estar uma semana aí de folga. Vou tentar trazer assim alguma receita, tentar alguma coisa do que eu aprendi nessas primeiras 7 semanas aqui em casa e vou estar passando para vocês. Tá bom? Um beijo e vamos cozinhar.